Muito bem, muito bem. É uma alegria enorme estar aqui. Nós estamos em uma jornada de oração e desenvolvimento profético. E o nosso objetivo, você já sabe, é tornar você um profeta, uma profetisa. É bem provável que você não receba visões e sonhos, igual o Daniel, mas você vai apresentar a profecia da palavra de Deus. E Deus vai iluminar você em todos os processos. E o sonho é que nesse processo a gente tenha a oportunidade de analisar profetas, né? E Daniel é um livro que eu gosto muito, né? Em parceria com o Apocalipse. Nós temos profetas que são profetas clássicos e profetas apocalípticos, né? Quase que eu estou enrolando a língua para falar aqui. Mas, pastor, o que que são profetas clássicos e profetas, né, do Apocalipse, apocalípticos, né? O que são esses profetas? Os profetas clássicos, curiosidade aqui para você. Os profetas clássicos são profetas que as suas profecias, elas têm uma linha de se. Como assim, pastor? Se. Ó, se você me obedecer, vai acontecer isso com você. Se você não me obedecer, vai acontecer isso com você. Então, os profetas clássicos, eles são profecias condicionais, certo? Profecias condicionais. Os profetas apocalípticos são profecias que não têm condição, não. As profecias vai acontecer comigo ou semigo, entendeu? Não tem opção de mudança. São profecias, na sua grande maioria, que vão acontecer na história geral, escatológica. A humanidade não tem opção de mudança dessas profecias. É fatos que realmente vão acontecer, tá certo? E essa é a segunda aula de Daniel. Na aula anterior, nós demos uma ênfase sobre o nome Daniel, e nessa recapitulação, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. E, pastor, por que que eu tenho que entender a pessoa de Daniel, o nome Daniel? Porque nós estamos em um período agora da última igreja do Apocalipse. É um período das sete igrejas e a última igreja é Laodiceia. Laodiceia, povo do juízo. Povo do juízo. Então, nós estamos em um período em que nós temos que ter o perfil de Daniel, porque nós precisamos estabelecer a nossa base no juiz de toda a terra. Então, esse juiz, ele é um fogo consumidor. E Hebreus, ele deixa claro aqui uma mensagem interessantíssima, especialmente ao olhar para Daniel. Quero ler o texto aqui para você. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Esse é o texto ênfase para essa recapitulação por causa que é aplicável à nossa vida hoje. Se você olhar para Daniel, a Bíblia vai estabelecer que Daniel era um homem irrepreensível. Ele era pecador, mas ele não vivia deliberadamente em pecado. Há uma diferença aqui. Há uma diferença aqui. Então, existe o pecador, eu e você, Daniel e todos os mortais, certo? Todos nós temos uma natureza pecaminosa. Existe diferença entre pecado e pecado na Bíblia. Tem o pecado de errar o alvo, que é o sem querer. Como assim, pastor? É mais ou menos assim. Você está caminhando e você tropeça. Qualquer pessoa pode tropeçar, desde que ela esteja caminhando, certo?
mas ela não tropeçou porque ela quis. Ela estava caminhando e tropeçou, certo? É um tipo de pecado. É o pechá hebraico. E aí tem outro tipo de pecado, que eu vou dar um exemplo aqui, que é o avon, que é o pecado deliberado. É aquele pecado de rebelião. Você sabe o que não deve fazer, entendeu, mas não busca o poder de Deus para que Cristo assim, viva em você para que você não cometa isso. Entendeu? Então, eu gostaria de destacar esse ponto aqui para você pensar. Então, Daniel, ele diz: Deus é meu juiz e Deus está em mim e eu não vivo em pecado. Eu não vivo deliberadamente, ou seja, o pecado voluntário. Se isso acontecer, depois que você tem o pleno conhecimento da verdade, aí, aí é fogo vingador e é o juízo de Deus e não queira experimentar isso, porque a calamidade é grande, né? Então, quis dar essa ênfase aí. Mas a aula de hoje nós vamos falar sobre a personalidade e o caráter de Daniel. Essa imagem não foi feita por IA, né? Mas tá aí uma foto de um jovem que lá no fundo tem um zigurate. Ele está em Babilônia. Vocês vão entender sobre isso no decorrer das aulas. A gente vai fazer uma viagem histórica por Babilônia mais profunda. Mas como que Daniel se exercitava a sua mente, né? Como era a personalidade e o caráter de Daniel? Eu gostaria que você abrisse. Nós estamos no capítulo 1 de Daniel, viu? Capítulo 1. Abra aí, Daniel, capítulo 1. E eu gostaria de explorar algumas características de Daniel, que isso vai te servir muito para a sua vida. Pode ter certeza que o povo de Laodiceia precisa ter uma personalidade, um caráter parecido com Daniel, né? Você já conhece a história, eu falei anteriormente, da Babilônia, o contexto histórico. E aí eu quero colocar o verso 3 aqui para chegar no 4. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. E aí, primeira característica, jovens. Jovens. Está aí na sua Bíblia assim? Jovens. Jovem. Está aí algo que eu quero convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, para estudar as características de um jovem. Quais são as características de um jovem, né? Vamos conversando aqui. Quais são as características de um jovem? O jovem é aguerrido, é animado, é esperançoso. O jovem, ele tem mais futuro do que passado. Não é verdade? Tem gente que tem mais passado do que futuro. Na verdade, na cabeça dele, né? Que essa é uma linguagem metafórica. O jovem, ele é um herói, não tem medo de nada. Ele sempre tem uma visão de futuro. O que ele quer fazer daqui para frente, daqui para frente, daqui para frente. Quando você conversa com um jovem, ele vai ter verbos, ele vai usar verbos sempre do presente para o futuro. Quando eu crescer, eu quero alcançar isso, eu quero alcançar aquilo, eu quero alcançar aquilo. Então ele é mais vigoroso. Eu estou falando isso, um jovem, pela sua natureza juvenil, né? Isso era o caráter de Daniel. Sabe, Daniel chega na Babilônia e ele tem uma mentalidade jovem. E eu quero trazer isso para uma aplicação espiritual. Ele entendia que ele estava passando por um período e que o futuro era melhor do que o passado. E aí eu gostaria dessa ênfase e fazer um apelo a você. Às vezes, nós consideramos demais o passado, e isso envelhece o nosso espírito. Quando eu era assim, eu era assim, eu era assim, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Um dia Jesus chamou nós para voltar ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? É o amor jovem. É o amor jovem. Entendeu o que eu quero dizer?
com essa linguagem. Então, Daniel era jovem. Isso é muito importante. Não importa a sua idade biológica, cronológica, você tem que ter uma mentalidade jovem para você ter uma perspectiva esperançosa. Nós estamos na Babilônia, só que daqui a pouco nós vamos ser libertados da Babilônia e a gente vai embora. E nós estamos em um período em que o nosso futuro será muito melhor. E quando você tem uma perspectiva de um futuro melhor, você tem esperança. Pastor, o que é esperança? Esperança é a alegria antecipada. É quando você olha para o futuro e você antecipa aquela alegria, né? Você está visualizando o que ainda vai acontecer. Cristo voltando nas nuvens do céu, os anjos, você subindo para o céu, vivendo 1000 anos no céu, vivendo na terra prometida. Você tem uma visão de jovem, você está lá na frente, né? Ontem no curso, eu contei a história de uma mulher, e ela encaixa bem aqui nessa história para você entender melhor. O nome dela é Geralda com G de gata. Sério, eu visitei ela, assim, a missão comportando, e aí bati palma, me apareceu uma senhora. E aí, essa senhora, ela tinha. Deixa eu ficar aqui para mim te ver. Ela tinha cerca de 94 anos de idade. E aí, eu me apresentei, falei do meu projeto e perguntei para ela qual era o nome dela. E ela disse para mim: Meu filho, meu nome é Geralda com G de gata. Eu falei: Tá glória, né? Dona Geralda com G de gata. Aí a Helria, minha esposa, estava comigo. E aí eu olhei para a Helria assim, a gente começou a rir. Quando eu olhei para ela, para essa mulher, ela tinha colares no pescoço, ela tinha uma boa maquiagem, assim, não muito pesada, mas uma maquiagem, sabe? Entendeu? E aí ela tinha brincos, ela tinha pulseira e ela estava bem arrumada, como se tivesse, sabe, esperando alguém assim muito especial. Ela estava na casa dela, era um dia normal. Será que ela vai sair? Entramos para conversar. Falamos de Jesus, apresentamos os materiais, ela adquiriu os materiais e aí eu perguntei para ela algo que Deus pediu para me perguntar. Eu falei, Dona Geralda, com G de gata, o que a senhora mais pensa na sua vida? O que a senhora mais pensa na sua vida? E aí essa senhora com mais de 90 anos, ela olhou assim para o horizonte e eu vi que ela foi embora assim, ó, foi embora mesmo. E ela foi. E eu fiquei olhando para ela um tempo, e ela olhando para o horizonte assim. Ela respirou, suspirou, e ela falou assim: Meu filho, eu penso no céu. Eu penso na volta do meu Jesus. E é por isso que eu estou assim. Eu vivo arrumadinha todo dia. Estou arrumadinha para que quando ele vier, eu estou linda. Vou estar dando o meu melhor para ele. Eu sei que ele vai me transformar, mas eu quero mostrar para ele que eu estou esperando ele. E aí eu sei que eu vou ser elevada nas alturas, eu sei que eu vou viver no céu, e eu penso no céu todo dia, o dia inteiro. E se se você tivesse lá ouvindo a Dona Geralda com G de gata, não tem como você não se emocionar, não tem como. E eu fiquei assim, chocado, eu falei, meu pai do céu, ela não é adventista. Ela é católica, sabe? Ela não tem a verdade que a gente tem da volta de Jesus, assim, com profundidade. Ela não tem. É o estudo que ela sozinha fez da Bíblia, sabe? E isso me chocou, porque às vezes a gente adventista do sétimo dia fala de tanta coisa, pensa em tanta coisa, tantos problemas, e na maioria problemas de terráqueo, sabe? Problemas nivelados. E geralmente a gente fala mais do passado, do presente, do que do futuro que nos espera.
O jovem, Dona Geralda com G de gata era jovem. Ela tinha uma visão de futuro. Tinha uma visão de futuro. E isso fazia com que a vida dela presente fosse leve, suave, tranquila. Aconteça o que acontecer, vai passar. Tá passando. Isso aí. E eu tô indo para lá. E é lá que é o meu lugar. Quero voltar aqui para te dar a segunda característica que eu percebi aqui, né? Olha que interessante. Nessa próxima característica, ainda no verso 4 diz que ele era jovem e tinha que ser sem defeito. Rapaz, o Nabucodonosor é interessante, né? Sem defeito, tem que ter uma estrutura física legal, uma estrutura mental legal. Tem que ser alguém sem defeito, sem defeito. Pastor, eu acho que agora ele exigiu muito, né? Como é que o senhor vai aplicar isso para a nossa vida espiritual hoje? A gente é tudo defeituoso, né? Tudo cheio de demanda, de problema, de doença, tudo capenga, né? Nasceu nesse mundo, tá complicado, né? Nasceu nesse mundo, tá complicado. Já nasce em pecado, já nasce mal, já nasce defeituoso, né? Mas aqui nós temos uma aplicação espiritual profunda. Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele veio sem defeito. E a perfeição de Cristo nos é creditada. Se você aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, se Cristo for unido em você, se você olhar para Cristo, o Pai vai ver você perfeito, sem defeito. Pastor, o que é ser perfeito? Não sei. Eu não sei como que é que tu tem que ser sem defeito. Eu não sei. O que eu sei é que Jesus, ele é suficiente. E se você olhar para Jesus, você pode ser assim, ó. Quando o Pai olhar para você, ele vê Jesus em você, pronto, suficiente, porque Jesus é suficiente. Então, pastor, o que é alguém sem defeito? É alguém suficiente, íntegro, reto, né? Alguém justo. E é isso que se esperava de Daniel, né? Eu vou destacar aqui mais uns detalhes. Tinha que ter boa aparência, tá tudo aí, ó. Tinha que ter boa aparência. Eu separei 10 itens aqui sobre Daniel. Tinha que ter boa aparência. Tinha que ser agradável. Não é só beleza do desenho da face. Não é só isso. É uma experiência agradável. Quando você chegava perto de Daniel, ele era cortês, atencioso, era bom estar diante dele. Sabe, você já encontrou pessoas, irmãos queridos da igreja, que você encontra com ele fala: Oi, bom dia, tudo bem? Todo atencioso, sabe, essa experiência de alguém de boa aparência, que tem uma atmosfera agradável, né? Tem muito mais que ver com a atmosfera que envolve. A Bíblia chama isso de cheiro de vida para a vida. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala assim: que nós somos o bom perfume de Cristo, né? Nós somos o bom perfume de Cristo. Então, tinha que ser alguém agradável, né? Tem pessoas, ao contrário, que você chega perto dela, que ela assim, é uma atmosfera ruim, fala palavras muito negativas, muito, né? Eu acho que Jesus andava por aí, enquanto ele esteve nessa terra, ele tinha uma boa aparência nesse aspecto. É claro que o desenho físico dele para alguns não era tão agradável, mas ele arrastava as multidões. A Bíblia diz lá em Isaías que especialmente nos momentos finais da vida de Jesus, a aparência física dele estava desfigurada,
tanto peso, né? Mas mesmo assim, ele não abriu a boca para expressar qualquer tipo de amargura, de desgosto, de tristeza, no sentido que afeta os outros, sabe? Então, para você pensar, Daniel era um cara de boas aparências. Mas, pastor, eu acho que Daniel era bonito. Eu também acho. Acho que Daniel era bonito e tá tudo certo. Igual tu, né? Tu é bonito, tu é bonita e tá tudo certo. Mas você pode ter um desenho belo, fisicamente falando, mas talvez por dentro não tem boa aparência, sabe? Outra característica de Daniel, ele tinha que ser instruído, instruído. Agora, amigos e amigas, meus queridos irmãos, a instrução é algo extremamente importante para alguém que decide Deus ser o seu juiz. Para que Deus seja o seu juiz, você tem que permitir que ele te instrua continuamente. Quero dar os parabéns por você estar aqui refletindo nesse detalhe, porque às vezes você lê muito rápido o livro de Daniel. Ah, tem que ser jovem, sem defeito, boa aparência, instruído. Não, não. Mas às vezes você não para pensar o significado de cada palavra para um homem, um jovem de 17 anos, que decidiu que Deus era o seu juiz. Qual foi a instrução que esse jovem recebeu de 0 a 17 anos de idade? Como foi o seu pai, a sua mãe? O que que ele recebeu? Qual era a intencionalidade? Né? Eu fiz o meu TCC no meu teológico no último ano e o meu estudo foi uma exegese de Deuteronômio 6:7. Lá diz assim, o verso anterior diz assim, ó, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o verso 7 agora. Tu as inculcarás a teus filhos. Tu vai colocar onde? Na cuca, na cabeça. Tu vai instruir os seus filhos. E aí, como é que instrui? Delas falarás, assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Você pode conferir o texto lá de Deuteronômio 6. Então, a instrução é algo que até o rei da Babilônia tem interesse. Aqui são características para selecionar o jovem. Ó, quem vai ser o príncipe da Babilônia tem que ter esse perfil aqui, ó. Bom, se isso era importante para o rei da Babilônia, você acha que como que Deus pensa do cristão? Como é que é o teu nível de instrução, né? Como é que é o teu nível de instrução? Quanto da Bíblia você busca, você pesquisa? Você tem uma busca pelo estudo da Bíblia muito mais do que as meditações, as lições e tudo que a igreja oferece para você. Você tem o seu azeite extra, sabe? Sabe a questão do azeite das jovens lá de Mateus, as 10 virgens? Então, tinha as nécias e tinha as prudentes. Lembra disso? As nécias, elas tinham só a lição de escola sabatina, meditação matinal, o sermão do pregador, e estava tudo certo. Esse é as nécias. A Ellen White fala que aquele parábola é a parábola da igreja adventista. Todas dormiram, é verdade, né? Mas, mas 5 delas fazia só o básico do básico do básico. Outras 5 prudentes tinham um azeite extra. Tinha uma inspiração extra. E esse extra é algo pessoal. Pessoal. Por exemplo, esse estudo que eu estou fazendo com você, não é porque eu estava fazendo teologia, não, esse é meu estudo pessoal. Eu peguei e fiz uma análise em madrugadas, eu já passei noites inteiras sozinho estudando a Bíblia, porque eu queria analisar a profundidade. E Ellen White, ela diz o seguinte, no fim dos tempos, os filhos de Deus vão extrair tutanos e gorduras da palavra de Deus. Onde é que fica o tutano? Não fica na pele. Uh-uh. Tutano fica onde? Dentro do osso.
Amigo, para você acessar o osso de alguém, osso é duro, não é fácil, não. Então, não pense você, pastor, então eu vou parar de estudar lições. Não, moço, você tem que estudar tudo que a igreja oferece. E você tem que mergulhar. Isso é coisa, isso é pessoal. Isso é pessoal. É você com Deus, é você alimentar da palavra. Pastor, mas para que que eu vou fazer isso? Para você ensinar para alguém. Olha que legal. Eu pesquisando isso tudo, estou aqui compartilhando com você. Eu espero que tenha sido bom para você, né? Então, a instrução tem muito que ver com o seu análise pessoal, né? Você recebe, mas você mergulha. E Daniel gostava de estudar. Detalhe, verso 8 agora. Olha o verso 8. Acharam? No verso 8 na minha Bíblia diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Isso aqui é uma característica de caráter, isso aqui é caráter, né? Pastor, o que que é caráter e o que é personalidade? Só para tirar uma dúvida aqui. Personalidade é o que a pessoa vê, é a persona, é a máscara, é a imagem. Quando a pessoa vê você, a primeiro impacto, quando ela olha para você, a roupa que você veste, o que você fala, o que sai de você é personalidade. O caráter, que também é seu, só que ele está mais dentro de você. Vai precisar de um convívio para você entender o caráter das pessoas, entendeu? Então, Daniel, ele é resolvido. Então, ó, no convívio, ele toma uma decisão e a Bíblia diz que foi Daniel que teve a resolução e os colegas seguiram com ele. Então, Daniel lidera o grupo aqui, né? Por isso que o livro chama Daniel. Ele tem ele é resolvido. E olha, meu querido irmão, há um problema seríssimo de gente mal resolvida no mundo, sabe? Mal resolvida. Ser humano, como assim, pastor? Como é alguém mal resolvido? É que essa pessoa, ela depende do comportamento de outras pessoas para tomar decisão. Pessoas que dependem da maioria. Pessoas que dependem das circunstâncias. Não, eu vou ver, dependendo da música que tocar, a gente dança. Você já viu essa conversa por aí? Não, dependendo da música que tocar, a gente dança. Se eu vou em Roma, eu falo a língua latina, romana. Se eu vou lá nos gregos, eu falo grego. Se eu vou, onde eu for, eu vou me adaptando para fazer parte do grupo. Alto lá. Cuidado com isso, né? Cuidado com isso. Às vezes, na igreja, nós vamos tomar decisões. Esses dias chegou para mim uma história de uma situação em uma igreja por aí, do outro lado do mundo, lá na Iugoslávia, sabe? E de que alguém fez uma coisa errada na igreja local. E aí um dos líderes da igreja tentou resolver. E os outros membros criaram um problema contra o líder. E aí, na hora que o líder foi falar assim, gente, nós precisamos seguir a Bíblia, o que essa pessoa fez está errado, e a gente precisa atuar. Aí, sabe o que que a maioria falou? Dos outros líderes, outros membros. Não, todo mundo erra, né? Ó, fulano não devolve dízimo e é líder da igreja. Ciclano não sei o que, esse que foi. Ah, mas e aí? Aí assim é. Quer dizer que nosso referencial é a massa. Daniel não. Daniel falou: eu não vou me contaminar. Isso é resolução independente do que quer que aconteça. E agora, meu querido irmão e minha querida irmã, nós estamos em um período de Babilônia. Trevas morais como um manto cobrem a terra. Nós estamos chegando a quase a meia-noite do mundo. Cristo já está a ponto de voltar. E olha, as forças do mal estão assim, ó, muito agitadas para enganar as pessoas. E hoje precisa de pessoas Daniel, nível Daniel.
resolução. Você não muda a sua alimentação por causa do que os outros falam. Você não muda o seu pensamento por causa de uma pressão do grupo. Você não pode mudar. Isso é seu caráter, né? Isso é seríssimo, seríssimo. Então, é uma pessoa resolvida. Eu decidi ser fiel, custe o que custar. Então, isso é um apelo para nós. Mas, verso 8 apresenta o seguinte: ele decidiu não se contaminar. A contaminação não iria acontecer com Daniel. Então, Daniel decide ser puro, pureza. Aqui está vinculado com a resolução, mas eu gostaria de dar um adendo aqui em relação à pureza. Qual é o seu conceito de pureza? Bom, pureza é a não contaminação. Não contaminação. Por isso que o texto diz assim: resolveu não se contaminar. Pastor, por que que Daniel decidiu não se contaminar? Parece que a maioria das pessoas sabe, é óbvio. Mas as iguarias do rei traziam muita informação. Nas próximas aulas, nós vamos fazer um estudo sobre as iguarias do rei. São 3 níveis de iguarias do rei. Não perca as próximas madrugadas aí, tá bom? Mas o que eu quero definir é que o mundo oferece iguarias. O mundo oferece para mim e para você iguarias na alimentação, iguarias na visão para você ver coisas, para você assistir, iguarias em todo nível e algumas delas com uma linha tão tênue que você não percebe que é uma iguaria de Satanás. E se você não tiver muito unido a Cristo, cheio do Espírito Santo, a Babilônia vai entrar com as iguarias por baixo da porta da sua casa, igual uma águazinha, bem, bem, sabe? De repente aconteceu a inundação. Então, cuidado, Cristo vai dizer assim: vigia, vigia para que você não seja contaminado. A palavra contaminado eu acrescentei aqui. Vigia. Cuidado com as finas iguarias do rei. Cuidado. Às vezes é uma comida que você come todo dia, oferecida pela Babilônia, sabe? A nossa saúde física está muito debilitada. Às vezes você passa, às vezes passa mais tempo com assim, se aproximando, se familiarizando com o planeta Terra e os seus conceitos do que com o celestial. Foi o que eu falei na aula passada, onde pontuamos que Nabucodonosor ele queria mudar o nome de Daniel, mas de uma forma assim que ele não percebesse, que fosse ao familiarizar-se, contaminando-se com os hábitos, rotinas, meio de vida da Babilônia, e assim eles seriam mudados a sua personalidade, o seu caráter. Mas Daniel manteve a pureza até a morte. Amém? Deus ele tem esse apelo para nós. Há um grande conflito, o leão ruge ao seu redor e ele quer achar só uma brecha para contaminar você. E às vezes nós temos uma dificuldade terrível em relação a isso. Então, que Deus conserve você puro. 7, verso 12. Olha que interessante o verso 12. Daniel disse a ele, o, o responsável, né? Por favor, na minha versão, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare nossa aparência com a dos jovens que comem as finas iguarias do rei. Dependendo do que você enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com os teus servos. Verso 13. Leia esse texto mais de uma vez. E coloque uma impressão nas implicações da fala de Daniel.
Você acha que o Daniel tinha fé? Você acha que Daniel tinha confiança, né? Daniel, olha, vou te falar, viu? Daniel é de extraordinária convicção. Você já pensou? Você está diante de risco de morte. Se você ficar debilitado, se você deixar de ter boa aparência, se você ficar defeituoso, você vai ser morto. E Daniel fala assim: nós garantimos, eu garanto para você. Deixa a gente comer aquilo que Deus criou, legumes e água, né? E eu garanto que a gente vai estar mais bonito, mais viçoso do que os outros jovens, né? Do que os outros jovens. Então, olha que coisa incrível isso aqui, meu querido irmão e minha querida irmã. Pastor, aqui parece que a ênfase é saúde física. É também, é também. Mas às vezes a gente titubeia preocupado com o resultado. Ah, mas se eu fizer isso, se eu falar isso. Quando eu comecei essa jornada aqui, eu procurei alguém para pedir conselho. Eu sempre peço conselho, apresento os projetos que Deus me dá. E essa pessoa disse para mim assim: não faz não, não faz não. Não vai aparecer ninguém. E olha que eu vou confessar para ti, eu quase acreditei. É. Aí eu falei: não, mas se aparecer um, eu faço a jornada com um só, né? Não, não vem, não vem, você vai ver, não vem ninguém. E aí eu falei com Jesus, ele falou: pode seguir isso aí. Se um só aceitasse o evangelho, eu ia vir aqui e salvaria só essa pessoa e levaria ela para o céu. Por que que você não vai fazer? Tenha confiança na ordem que eu lhe dou. Então, Daniel recebeu uma ordem do céu. E a ordem sempre vem com uma promessa. Aleluia? Amém? Todas as vezes que Deus pedir para você fazer uma coisa, Ele sempre vai te prometer uma bênção especial. E para Daniel, qual era a bênção especial? É como Deus dizendo para Daniel assim: Daniel, ser fiel até a morte. Você vai ter a bênção. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. E você vai ser mais bonito, mais inteligente, mais viçoso do que todos da Babilônia. Só confia em mim, confia em mim. E Daniel olha pro nosso, né, responsável aqui e ele diz assim, o chefe dos eunucos, ele diz assim, ó, experimenta para tu ver, experimenta. Eu garanto para você que as promessas de Deus são fiéis. Ele cumpre as suas promessas. Se Deus fala para você, evite alimentação que te faz mal. Experimenta para você ver. Se Deus fala para você, todas as ordens de Deus sempre está calçado por uma promessa e as promessas de Deus são fiéis. Eita glória, amém? Então, isso é para motivar você, para falar, não, pode deixar, pode deixar. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É isso que eu vou comer, é isso que eu vou vestir, é isso que eu, assim vai ser o meu estilo de vida, o meu estilo de vida. Então, estude sobre o seu estilo de vida. Leia conselhos sobre regime alimentar. Estude sobre como funciona o seu corpo. Porque são promessas de Deus, se obedecer às leis, né? Pastor, isso envolve com todas as áreas da vida, relacionamento com as pessoas, com o marido, com os filhos. Tem caminhos corretos para você lidar com todas as áreas da vida. Experimenta para você ver. E você vai ser muito feliz. Fazia parte do caráter da personalidade de Daniel. Verso 17, olha que incrível, verso 17. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Daniel era um jovem visionário.
ele conseguia compreender as visões. Ele conseguia compreender a visão. Quando a Bíblia fala assim, ó, deu inteligência. O que é inteligência, pastor? Inteligência é a capacidade de discernir. Discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal. Lá em Isaías 5:20 diz assim, ó, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Então, tem gente que não tem discernimento, tem coisas que você não enxerga como sendo do maligno. E às vezes você não consegue discernir. Ah, pastor, mas aqui fala das visões e sonhos, Daniel, é verdade. Só que a Bíblia, cada palavra da Bíblia, ela tem uma experiência cristocêntrica, pode ser aplicado para o ser humano. E a palavra inteligência, ligado à visão, ela tem esse apelo para mim e para você. Você tem que ter inteligência. Quando você ver algo acontecendo na sua frente, daqui a pouco nós vamos falar sobre a inteligência emocional, Daniel, é a próxima aula. Porque quando eu fizer a introdução do capítulo 2, Daniel, você vai ver a viagem que é isso aí. A atitude de Daniel. Quando Daniel vê que vem um soldado para matá-lo, ele tem uma visão. E essa visão, ele ora a Deus e Deus mostra para ele: olha, esse soldado está vindo aí, não é para te matar. Não se afobe, não se desespere, não se preocupe. Olhe a oportunidade que chegou para você. Às vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, às vezes aparece algo na nossa vida, um drama, uma coisa ruim, negativa, e a gente classifica como um problema, uma aflição, algo que vai destruir a gente. Mas não, se você tem a inteligência da visão, você vai perceber que aquela circunstância é para um bem maior, é para uma experiência muito maior que Deus preparou para você. E isso é incrível, isso vai manter você com a mentalidade jovial, esperançosa, porque às vezes quando acontece um baque, sabe, uma notícia, um sentimento, uma dor, quando você tem uma perca, parece que você não tem inteligência da visão. E aí você fica mal, fica deprimido, não quer ir à igreja. Às vezes você vai na igreja, alguém fala algo contra você, aquela fala que alguém falou contra você, você não tem inteligência daquilo que você está vendo. E aí você fica mal, se prejudica. E aí perde a boa aparência. Então, olha quanta reflexão, quanta minúcia tem no livro de Daniel. Quanto detalhe assim prático para você sobreviver no período de Laodiceia, no período em que a Babilônia está aí envenenando as pessoas. Nós estamos no período do povo do juízo. E para você ser o povo do juízo, você tem que ser um profeta moderno, você tem que ser um visionário, você tem que ter uma capacidade de entender as coisas que acontecem, né? Então, fica a dica aí para você. São 10 itens, eu já estou terminando. Verso 20. Verso 20. Daniel, capítulo 1. Estou no 1, hein? Tudo isso, capítulo 1, pastor. Tudo isso, capítulo 1. Verso 20 diz assim, ó, em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou, leia, os achou 10 vezes mais doutos, mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Já pensou um negócio desse? Gente, o reino da Babilônia não era tão grande em espaço, mas tinha muita gente. Agora, o rei, depois de 3 anos, né? O rei vem e faz perguntas, 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 e ele tinha uma mente sadia, uma memória poderosa. Gente, pensa como Deus tem um apreço por gente que tem boa memória. Como Deus tem um apreço por gente que tem uma mentalidade sadia. Deus, ele tem um apreço especial porque ele criou a memória, ele criou a mente. Uma mente sadia, não muda diante da pressão. Ele tem paz, tem tranquilidade, tem serenidade.
Uma pessoa com mente sadia, ela vê as circunstâncias e ela é uma profissional. O que é um profissional? Sabe o que tem que fazer. É um sábio, ele sabe o que tem que fazer. O rei pergunta, eu imagino que o rei não ficou meia hora perguntando para ele. Talvez o rei passou o dia inteiro questionando em perguntas orais. Ó a pressão. Olha a pressão que é. Mas Daniel se manteve sereno, cheio do Espírito Santo. E ele citava de memória. Por quê? Porque a alimentação dele ajudou, a estrutura que Deus deu para ele ajudou. Nós estamos em momentos em que a gente tem que citar de memória muitos versos da Bíblia. E agora eu pergunto para você: você tem 100 versos na Bíblia de cor? Que você pudesse chegar aqui e citar para mim o verso, onde está o livro, capítulo e versículo? Pastor, nunca ninguém pediu para mim decorar os versos. É nada, moça. A lição de escola sabatina diz que é o verso para memorizar. Se você tem 2 anos de escola sabatina, você tem um verso por semana, já deu 100 versos. Mas às vezes a gente não tem uma mente sadia e não exercita a nossa memória. Porque não há uma intencionalidade, a vida está passando, é tanta coisa na nossa cabeça, tanta coisa, e a palavra de Deus vai ficando de lado, ficando de lado. E então, pastor, como é que eu vou decorar a Bíblia, pastor? É muita coisa, uai, pega um verso só, repita ele 1000 vezes. Não, eu não tenho tempo para decorar um verso da Bíblia. Minha mente é fraca. Não, não é fraca. Não importa. Se tem uma coisa que o nosso corpo está muito bem, é a nossa cabeça, os nossos neurônios. A não ser que você tenha uma doença neurodegenerativa, mas se você sabe o teu nome, você tem memória. Amém? Então tá tudo certo. Coloca ela para funcionar. Repita uma vez, 2 vezes, 3 vezes, pega um caderno, escreve. Se a palavra de Deus é tão valiosa assim para você, coloca na sua cuca. Coloca na cuca a Bíblia. Imagina que você está aí na sua igreja local, faça um concurso bíblico de cor, gente, vamos fazer um JA aqui e nós vamos fazer um JA e a gente vai premiar pessoas que têm mais versos bíblicos. Você vai perceber o caos em alguns lugares. Não é todos, mas é um caos. Talvez você não saiba, né? Pastor, o senhor tem 100 versos bíblicos na cabeça? Eu tenho. Não é pouco, não. Eu gosto de decorar o texto bíblico. E eu gosto de que a Bíblia esteja na minha cabeça, de cor. Pastor, mas por quê? Porque um dia o Espírito Santo vai precisar de você. Você não vai ter a Bíblia na mão. E o Espírito Santo ele vai iluminar você. Ele não vai colocar o texto na sua cabeça. Ele vai só iluminar. Quando ele acende a luz, quando você está numa sala escura e você acende a luz, não move os móveis. Só aparece que já está lá dentro. Então seja intencional nesse processo. É meu apelo para você. Logo para começar o livro de Daniel, né? Tenha uma mente sadia, uma memória poderosa. Pastor, para mim ter uma memória poderosa, eu faço o quê? Ainda não entendi. Exercita essa memória. Como que eu exercito a memória? A repetição é a mãe do aprendizado. Pastor, mas eu não tenho tempo. Tem sim, meu irmão e minha irmã, você tem tempo. Se você não tem tempo para guardar a palavra de Deus no coração, você vai ter tempo para quê na vida, né? Então, isso é sério, isso é importante. 10, verso 21. E aí eu já vou indo para os momentos finais aqui. Verso 21. Daniel, qual é a palavra que diz aí? Continuou ali como príncipe da Babilônia até o primeiro ano de Ciro. Ah, homenzinho de Deus, é ou não é? Tem noção de quantas dinastias passou até ele ficar velhinho e morrer? E ele continuou como príncipe da Babilônia. Passou o rei Nabucodonosor,
o filho de Nabucodonosor, Belsazar, entrou o rei Dario. Ó, quatro já passaram aí, só que eu estou contando aqui de cor. Entrou Ciro, ele está no quinta dinastia, e Daniel continua lá como príncipe, como alguém de excelência. Geralmente, quando troca um reino para o outro, eles tiram todos os conselheiros, todos os sábios, mata tudo. E aí o novo rei tem novos conselheiros, novos sábios. Mas Daniel continua sendo o conselheiro do rei até Ciro. Sabe, meu irmão? A Bíblia diz lá em Lucas, né? Cristo diz assim, ó, na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. A persistência é algo que é muito importante para o cristão. Várias vezes lá no Apocalipse, quando a testemunha vai dar a mensagem para as igrejas do Apocalipse, ele diz assim, ó, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não titubie, não para trás, nem para pegar impulso. Uma frase que eu ouvi outra vez, nem para pegar impulso. Continua para cima e para o alto, para cima e para o alto. Pastor, o que fez Daniel permanecer? A profecia, sabe? A profecia. Não havendo profecia, diz Provérbios. Você sabe esse verso? Quem sabe esse verso, sabe? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que persiste, o que guarda a lei, esse é feliz. É o estudo da profecia que vai manter você, porque a profecia sempre vai entregar uma visão do futuro. A profecia sempre vai entregar uma visão do futuro. A profecia também explica o passado, analisa o presente, mas a profecia sempre vai apontar você para o futuro. A profecia é uma visão de que algo que ainda vai acontecer. E se os teus olhos estiver lá naquilo que ainda vai acontecer, você não titubeia, você não cai. Então fica aqui meu apelo para você, para que o meu irmão e a minha irmã seja persistente, permaneça, né? E olha que interessante, alguns aspectos aqui encerrando essa parte. Daniel capítulo 1, versículo 8. Eu quero repetir essa parte, porque aqui é um destaque do capítulo. Diz assim, olha, Daniel resolveu, acharam aí na sua Bíblia? Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Da onde que Daniel tirou isso? Da onde Daniel tirou que ele não podia se contaminar? E agora eu quero te dar um verso, irmão, para você decorar, irmão. Deuteronômio 7:26. Esse texto é muito solene, muito solene. Olha o que diz aqui, Daniel 7:26. Aqui é Moisés escrevendo no Deuteronômio, na lei. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante àquele negócio abominável. De todo o detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Hoje eu gostaria que você fizesse uma análise profunda do que tem na tua casa, do que tem no seu celular, do que tem na sua dispensa, sabe? A dispensa, o lugar que você guarda mantimento, do que tem na sua geladeira. Dá uma olhada em tudo que tem na sua casa hoje, faça isso.
por mais que seja sábado, sábado é dia de libertação. E ore a Deus e fala: Senhor, abra meus olhos para que eu enxergue se tem alguma coisa abominável em minha casa. Pastor, me dá algum exemplo, pastor. Não me peça isso, pode te comprometer, né? Mas pensa aí com carinho, né? Veja na sua despensa, faça perguntas. Isso aqui faz bem ou faz mal? Se faz mal, é contaminável, é abominável. Entendeu? Ah, isso aqui que está na minha geladeira faz bem ou faz mal? Se faz mal, é abominável. Isso que eu estou vendo no meu celular faz bem ou faz mal? Aqui várias pessoas vão assistir isso aqui depois. Mas amplia, jovem. Isso que você está falando faz bem ou faz mal? O que é que tem na tua casa? O que tem na tua casa? Daniel, ele foi educado no processo judaico, né? O que que acontece? De 0 a 12 anos de idade, a criança tinha que decorar todo o Antigo Testamento. Ela tinha que decorar, Antigo Testamento não, a Torá, quero dizer, perdão. De Gênesis a Deuteronômio, eles tinham que falar de cor. Havia um teste com 12 anos de idade. E ele tinha que falar de cor. Se ele não fosse aprovado, ele não poderia avançar como um príncipe. Tanto é que lá na época de Jesus isso ainda era exigido. E olha que interessante. Qual foi a educação que Daniel recebeu para ele ter aquele caráter e aquela responsabilidade? Qual foi a educação que ele recebeu? Então, essa parte final aqui, eu gostaria que você pensasse comigo tanto para você mesmo, porque às vezes você olha assim, poxa, Daniel tinha todo esse caráter, toda essa personalidade, sobreviveu com excelência, mas qual foi a educação que ele recebeu, né? Qual foi a educação que ele recebeu? Então, é isso que está lá em Deuteronômio. De forma a destacar, eu quero ler isso aqui com você, né? Aqui nós temos uma educação protetora. Olha o texto aqui, ó. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires para que te bem suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu acho que isso tem que ser literal, meu querido irmão. Você que professa crer na Bíblia, as palavras do Senhor devia estar aí na tua casa, em todo lugar. Quando você abrisse a boca, você falasse disso da Bíblia. Quando o tempo todo, isso deveria ser uma obsessão. E Daniel mentalizou. E essa mentalização da palavra de Deus protegeu Daniel durante toda a sua estadia na Babilônia. Aqui é uma educação protetora. Você tem que amar ao Senhor mais do que tudo e do que todos. Não importa o que aconteça, só o Senhor é Deus e só Ele deve ser adorado. Eu não agrado a mim mesmo, eu agrado a Deus. O que eu faço é para a glória de Deus. Isso foi a educação protetora que ele recebeu. Para pensar como nós estamos educando nossa criança. Como nós estamos educando nossa criança. E por falar em educação, essa palavra aqui, inculcarás, eu fiz um estudo dessa palavra no meu TCC, como eu falei anteriormente. Essa palavra em hebraico,
É Veshinanetan. Tá aí uma palavra para você decorar, né? Veshinanetan. Gente, eu demorei muito tempo a me entender o significado dessa palavra. A tradução mais próxima dessa palavra significa afiar para. Eu fui fazer estudo na língua árabe para mim conseguir associar esse Vejinanetã. Por que, pastor, foi difícil o senhor encontrar? Porque só tem essa palavra no Antigo Testamento em hebraico. De Gênesis a Malaquia, essa palavra não se repete. Em teologia, nós chamamos isso de uma lepax legomena. Eita, nós, outra palavra difícil, né? Lepax legomena. O que que é isso, pastor? É uma palavra única, única em todo o Antigo Testamento. Não repete ela nunca mais. E quando há uma palavra dessa, a sua atenção para essa palavra tem que ser ao extremo. Quando você tem algo que é raro, 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 muito raro, uma pedra preciosa, rara, rara, quanto menor ela é, mais ela vale. E aí eu fiz um TCC de 20 páginas, um artigo científico sobre essa palavra, né? E eu entendi que os nossos filhos precisam ser afiados como afia uma espada para cortar melhor. Nós temos que educá-los para um propósito. Aqui está o detalhe. Qual é o propósito do seu filho, da sua filha? Qual é o teu propósito? Daniel foi preparado, foi afiado. Durante a infância de Daniel, o contexto histórico é que Israel já estava em decadência. Judá já estava em decadência. Você vai ver as profecias de Jeremias, as profecias de Isaías. A nação está em decadência. Então, os primeiros 17 anos da vida, os pais de Daniel ofereceram a Daniel, de Daniel, a nação vai cair. O profeta falou. Só que você tem um propósito. Você tem que apresentar o Deus do céu onde quer que você for, Daniel. Mesmo que a gente não exista. Imagina um pai e uma mãe educando o seu filho com esse propósito. Quando você estiver lá, Daniel, porque a Bíblia diz que o profeta diz que a gente vai ser expulso daqui. Quando você estiver lá, Deus vai te honrar, porque você tem um propósito de apresentar a glória de Deus para aquela nação pagã. Você entendeu por que Daniel foi o que foi? Você entendeu? Você já parou para pensar em como educa teus filhos? Você está preparando o teu filho para a Babilônia, para morar na Babilônia, quero dizer, né? Para ser uma luz na Babilônia. Então, você está afiando o seu filho, a sua filha para isso? Para que aconteça aquela personalidade, o caráter de Daniel. Ele foi muito bem preparado. Isso é solene, isso é extremamente importante para você pensar. Então, pastor, o que aconteceu com o Daniel? Ele decide. E ali há uma decisão inacreditável. Inacreditável. Como é que esses jovens decidiu isso? E Daniel toma essa decisão porque ele estava com a mentalidade formada. Nada foi capaz de mudá-lo. Isso realmente é incrível, né? E aí, Daniel passou por 3 anos na Babilônia. E a Babilônia tinha um processo de contaminação. Havia a comida, a filosofia e os princípios de vida. Não perca as próximas aulas. Nós vamos falar sobre a comida. O que significa comida para contaminar as pessoas? Essa comida tinha uma origem, ela vinha do rei, da mesa do rei. Preste atenção. Para contaminar alguém, sempre começa pela comida, pelaquilo que ela ingere, porque nós somos o que comemos, viu? Quando Satanás quer acabar com você, ele sempre vai começar pela comida, desde Adão até a tentação de Cristo no deserto, ele começa com a comida.
Cuidado, cuidado com isso. Nós somos o povo da saúde, a Igreja Adventista. No entanto, perdemos muito dessa identidade. Dois, filosofia. O que é uma filosofia? É o modo de vida. A origem da filosofia vem dos magos e dos encantadores. Nós vamos estudar sobre a mitologia babilônica, para você entender o que é isso. E o terceiro é os princípios de vida, que vem dos caldeus. Então, para contaminar alguém, a gente começa com a comida, depois ensina ela a filosofia de vida, e depois a gente muda os princípios que governam a vida dela. Só que graças a Deus, Daniel e os seus amigos não foram contaminados, sabe? Eles não foram contaminados. Pastor, o que significa comida, né? Para nós que somos adventistas, eu deixei aqui para passar bem rápido, para você pensar, né? Porque essa é uma estrutura de contaminação. Começa com a área física, começa com a área mental e termina com a espiritual. É assim que o diabo contamina alguém. Primeiro, ele abarrota os sentidos dessa pessoa. A pessoa tem o sangue sujo, adoece a pessoa fisicamente. Depois ele muda a mente da pessoa. Ele muda os pensamentos. E depois ele explora a área espiritual, que é os princípios que governam a vida de alguém. Olha o que é isso aqui, gente. É muito sério isso aqui, seríssimo. Cuidado, cuidado para que ele não te contamine. Cuidado, né? Olha o que diz aqui algumas razões para não se contaminar. Eu vou destacar aqui algumas razões para não se contaminar nos minutos que me restam aqui. Por que que Daniel não deveria se contaminar da comida? Os babilônios, como outras nações, comiam carnes imundas, e está lá o texto das carnes imundas. Lembrando que eu preparei esse material, não é para adventista, não, viu? Esse material, eu estou falando de adventista aqui, mas eu preparei para todos, para todos. Os animais não eram mortos de forma correta na Babilônia. Uma porção dos animais era oferecida primeiramente como sacrifício aos deuses pagãos. O consumo abundante de alimento e bebida insalubres era contrário aos princípios de estrita temperança que Daniel seguia. A dieta da Babilônia era prejudicial ao desenvolvimento físico, mental e espiritual. Preste atenção nisso, meu irmão, meu jovem. A dieta da Babilônia é prejudicial. A Babilônia de hoje também oferece uma dieta. A Babilônia, pior de todas, é a besta que saiu da terra. A besta que saiu da terra, os Estados Unidos da América. Eles oferecem uma dieta horrível e horrorosa que contaminou todo o planeta. Você não pode ter o estilo de vida americano, você não pode isso. Pastor, eu acho que eu não entendi. Pesquisa. Pesquisa para você ver. Comidas rápidas, em inglês fast food, né? O estilo de vida, de trabalhar muito, de loucura capitalista. Cuidado com isso, cuidado com isso. Eu cuido de comportores e a comportagem é outro mundo, porque você tem que ter um estilo de vida equilibrado. E se você trazer os princípios da Babilônia, não combina, não combina, né? E as razões para os judeus não se contaminar, né? Eu acho que eu quero pontuar aqui alguns textos bíblicos que você já sabe, dos animais, aqui o perfil dos animais, aqui continua sobre os animais, não vou ler todo o texto, você sabe, né? Que a gente não pode comer. Alguns detalhes aqui, olha, os peixes, né? Com barbatanas, escamas. O que é que faz mal é a abominação. Tira isso dentro da sua casa, né? Aqui, ó, fala sobre as aves que não poderia comer. Você conhece o texto. E Ellen White diz o seguinte: ciência do bom viver. Muitos dos antigos, muitos dos artigos de alimentação
livremente comidos pelos pagãos que os rodeavam, era proibidos aos israelitas. Não era feita qualquer distinção arbitrária. As coisas proibidas eram nocivas. Pastor, o que é algo abominável? Qualquer coisa nocivo, que faz mal. Aqui é a profetisa falando, Ellen White. E o fato de serem declaradas imundas ensinavam a lição de que as comidas prejudiciais são contaminadoras. Cuidado, meu querido irmão, com comidas que contaminam. Aquilo que corrompe o corpo tende a contaminar a alma, a mente, incapacita o que usa para a comunhão com Deus, tornando inapto para o serviço elevado e santo. Às vezes, nosso povo, ele não consegue ser ativo no trabalho elevado e santo. Às vezes, ele não consegue avançar, mas eles estão comendo, se abarrotando com coisas nocivas. Pastor, eu preciso estudar mais sobre alimentação. Precisa, estude. Leia a Ciência do Bom Ver, Conselho sobre Regime Alimentar, e estude para você ver o que te faz mal. E às vezes você sofre problemas de saúde física, mental, espiritual, porque você traz coisa abominável para dentro da sua casa, né? Para pensar. Quando eu fiz essa aula, eu estava na pandemia. E aí eu trouxe um exemplo interessante para dizer que a lei de Deus protege. Você sabe o que que é a Taenia solium? Sabe o que é? Quem sabe o que é a Taenia solium aí? Quem sabe o que é? É o verme do porco. Tá aí uma coisa para você ensinar na sua aula lá com a pessoa que está no estudo bíblico. Esse verme do porco, esse verme foi descoberto nesse bicho aqui, né? Um vermezinho. E, e você sabe o que aconteceu. A pandemia destruiu o mundo, porque alguém decidiu comer esse negócio aí. Dizem que foi isso aí. Mas se nós não permitir a contaminação, com certeza Deus vai nos livrar de muitos problemas físico, mentais e espirituais, né? E Deus proteja você. Que Deus te mantenha com caráter e uma personalidade dignos do reino dos céus, tá bom? Não perca próxima aula, As Iguarias da Babilônia, vai ser realmente incrível, viu? O meu propósito aqui é fazer você pensar nessa jornada de oração e desenvolvimento profético. Obrigado pela tua presença. Eu gostaria de orar por você para que o poder de Deus cuidasse de você e para que você fosse cada vez mais o mais obediente. Tá bom? Vamos orar? Querido amado Pai Celestial, nós estamos aqui para entregar a nossa vida em tuas mãos. Um dia, um jovem foi de escravo para a Babilônia, mas ele não estava escravizado mentalmente, no seu espírito, no seu corpo. Ele permaneceu livre para te servir, obedecendo a lei da liberdade. Pai, que sejamos como Daniel, como seus companheiros, que quando Cristo voltar, nós nos mostraremos fiéis pelo poder da sua graça. Entrego a vida de cada um em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.